Joana d'Arc nasceu por volta de 1412 em um pequeno vilarejo chamado Domremy, na França. A data de seu nascimento é imprecisa, sendo apenas baseada no seu interrogatório de 1431, no qual a jovem apontou ter 19 anos. Joana era filha dos agricultores e artesãos Jacques d'Arc e Isabelle Romy, sendo a caçula de 4 irmãos. Como era comum entre camponeses, ela não aprendeu a ler e a escrever. Ainda pequena, ela presenciou o assassinato de alguns membros da sua família pelas mãos de soldados ingleses. Aos 13 anos, ela afirma que começou a ter visões e ouvir vozes que acreditava ser dos santos Miguel, Catarina e Margarida. Segundo contava, eles diziam que ela deveria entrar para o exército francês e ajudar o seu país na guerra contra a Inglaterra. A missão divina que Joana tinha era a de salvar a França da Guerra dos 100 Anos. Isso porque Joana cresceu enquanto acontecia esse enorme conflito entre França e Inglaterra. Nessa época, parte da França vivia sob o domínio inglês e os franceses se dividiram entre aqueles que os apoiavam, conhecidos como bourguignons, porém também havia aqueles que acreditassem que o legítimo rei era Carlos VII, como os Armagnacs. Destemida e presunçosa, Joana d'Arc, sem nenhum conhecimento militar, convenceu na base da fé um pequeno grupo de soldados a acompanhá-la. Com 16 anos, ela cortou os cabelos, vestiu trajes masculinos e percorreu as linhas inimigas durante 1 ano. Ela lutava contra bourguignons na missão de chegar até Chinon para se encontrar com o príncipe Carlos VII para pedir permissão para guiar o exército. O príncipe Carlos estava sem esperanças, afinal, 5 anos após a morte de seu pai, ele ainda não havia sido coroado. É que Reims, o local tradicional da coroação dos reis franceses, estava sob domínio dos inimigos. Só que Carlos, ao ouvir falar desta corajosa guerreira, decide então se encontrar com ela no castelo de Chinon. Ela foi interrogada por conselheiros reais e teólogos e teve sua virgindade verificada por matronas. Os senhores notaram a sinceridade da fé da garota, que então recebeu do rei uma espada, um estandarte grafado com as palavras Jesus Maria, e embora não tenha sido nomeada cavaleira, se uniu aos soldados franceses com destino a Orleans e livrá-la do cerco inglês. O nível de participação dela nas campanhas ou em decisões de comando é motivo de debate entre os historiadores. É possível que ela não tenha lutado pessoalmente, mas ficava muito próxima de onde a batalha acontecia, encorajando os homens. Os franceses estavam cercando Orleans havia quase 8 meses e não conseguiam superar as defesas inglesas. Porém, com Joana ao seu lado, o fervor religioso e patriótico reacendeu nas tropas e os conduziu à vitória. Joana esteve ao lado dos soldados franceses, vestida como eles, contra a dominação inglesa em diversos campos. Sua principal contribuição era manter o moral dos soldados com palavras de confiança. A fama de guerreira se espalhou e assim ela passou por cidades como Dieppe, Mézières, Auxerre e Saint-Paul. Depois marchou a Reims, a cidade onde eram tradicionalmente coroados os reis franceses, e lá Carlos VII é coroado rei no dia 17 de julho de 1429 na Catedral. Com isso, se renovavam as esperanças do povo francês em libertar o país do domínio inglês. A liderança militar de Joana tinha uma motivação completamente diferente dos exércitos feudais. Eles lutavam por seu senhor e seu feudo, enquanto os soldados de Joana lutavam pela França e seu rei. Era um exército nacional. A ideia de nação incomum na época começava a germinar. Porém, havia um ponto desfavorável para Joana: a mentalidade medieval. Como aceitar a liderança militar de uma mulher e camponesa? Guerra era assunto de homens e nobres.
Daí que no primeiro deslize, na primeira derrota, a reputação de Joana despencou. Isso aconteceu no fracassado cerco de Paris em 1429. O objetivo era retomar a cidade, que estava em mãos de um exército de franceses da Borgonha que apoiavam os ingleses. Os franceses falharam, Joana foi ferida por um dardo e o rei Carlos VII ordenou que suas tropas se retirassem. No ano seguinte, Joana reinicia a campanha militar e, após uma série de vitórias, tenta libertar a cidade de Compiègne. Nesta batalha, Joana foi capturada, ferida e vendida aos aliados dos ingleses. Após meses de julgamento, Joana foi interrogada acerca das vozes que alegava ouvir, bem como pelas suas vestes masculinas, sendo então declarada culpada de heresia. Ela foi condenada à fogueira, sendo queimada viva em 30 de maio de 1431 na Praça do Velho Mercado em Rouen, no noroeste da França. Na época, a cidade se encontrava sob domínio inglês. Ainda hoje, Joana d'Arc é um símbolo nacional para os franceses. Vários livros com sua biografia e diversos filmes foram lançados sobre a ingênua, porém corajosa, filha de camponeses do interior da França. Foi pela graça que sou salvo mediante a fé. Basta acreditar que é Ele quem te põe de pé. Foi pela graça que sou salvo mediante a fé.